Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel, eu quero começar lendo um texto que, há um tempo atrás, exatamente 3 anos, eu ouvi o Nilson Júnior ler esse texto e fez totalmente sentido para mim com aquilo que o Senhor está fazendo. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Gente, eu não vou ficar esperando assim que nem igreja. Eu queria muito estar junto com vocês, a gente tudo aglomerado, suado, queimando, ardendo, sabe? Queria muito ver a cara de vocês cheia de lágrima e catarro, mas a gente não pode, né? Nesse momento. Então eu não vou ficar esperando muito, eu vou abrir talvez uma ou outra referência e quando eu for abrir, eu já vou ler logo em seguida, ok? Daniel 9, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É interessante que quando eu ouvi o Júnior falar sobre isso, há 3 anos atrás, ele usou uma expressão, ela ecoa dentro de mim até hoje. Ele disse que em dias de cumprimento, nós precisamos ter um posicionamento correto. Daniel, ele entendeu que ele estava vivendo um tempo de cumprimento do Senhor. E por causa disso, ele teve um posicionamento correto. Por causa disso, ele se voltou para o Senhor, em jejum, pano de saco, cinza, oração, súplica. E ele clama ao Senhor, e aí você vai ver toda a sua oração de arrependimento, sua oração pelo povo, enfim, todo o decorrer. Mas eu quero começar falando desse texto porque se nós estamos crendo e entendendo pelas Escrituras que o Senhor vai fazer algo na nação, que o Senhor quer liberar algo sobre o Brasil, nós precisamos ter um posicionamento correto. Nós precisamos agir com responsabilidade com aquilo que estamos entendendo. Porque a verdade é, irmãos, que não dá mais para a gente ir de congresso em congresso, ouvir ministros, assistir mensagens pela internet, fazer parte de conferência online, mentorias, cursos, seja lá o que for, ouvir irmãos dizendo que Deus quer fazer algo na nação e nós não nos tornarmos responsáveis com isso. Sabe, durante muito tempo eu tenho ouvido sobre avivamento, eu tenho queimado por avivamento, eu choro por avivamento, mas uma coisa é fato. Eu me lembro das palavras do Leonard Ravenhill dizendo: por que tarda o pleno avivamento? E uma das respostas que o Ravenhill dá em um dos seus livros é: tarda avivamento, porque nós não queremos avivamento. A nossa vida denuncia isso. O nosso estilo de vida denuncia que nós não queremos avivamento, que nós não queremos a glória do Senhor sobre a terra, porque quando a glória do Senhor vem, a nossa glória se vai. E a verdade é que muitos de nós ainda estão preocupados com a própria glória, ainda está preocupado com a própria reputação, ainda está preocupado com os próprios interesses, ainda está preocupado com a própria vontade. Eu ouvi há uns dias atrás alguém falando de uma conferência que houve em Curitiba anos atrás. E vários irmãos falando e liberando
sabe, conhecimento e revelação e estratégias de movimentação daquilo que estavam entendendo que a igreja tinha que fazer e como que tinha que caminhar. E aí passaram a palavra para uma irmã, eu acredito que uma das irmãs do Bosque de Jesus. Se você não conhece o Bosque de Jesus em Curitiba, cara, procura na internet, Canaã do Brasil, Bosque de Jesus. Cara, é um lugar que você precisa conhecer. É um povo que você precisa conhecer. E passaram o microfone para essa irmã e ela disse o seguinte, sabe, vocês não amam a Deus. Foi a fala dela, foi a palavra dela. Vocês não amam a Deus. Sabe por quê? Porque vocês ainda têm muitos planos. Vocês ainda têm muitas vontades. Vocês ainda não estão sujeitos ao plano eterno e à vontade eterna de Deus. Queremos avivamento? Então a gente precisa começar a ter um posicionamento correto que de fato evidencia que queremos avivamento. O Senhor tem falado durante anos e liberado palavras sobre o Brasil, daquilo que o Senhor quer fazer nessa nação. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor quer liberar algo sobre o Brasil. Isso não vai tornar o Brasil exclusivo, porque eu acredito que é algo que o Senhor vai fazer nas nações. Mas eu acredito que o Senhor quer fazer algo nessa nação que está muito ligado àquilo que eu chamo de dom redentivo do Brasil. Está muito ligado àquilo que o Brasil tem como sua identidade, que é a adoração festiva, a arte bela, simples mas bela, profunda. Oh, eu acredito nisso. E é interessante que quando você lê aquele livro da profecia do Scott McCloud, Diamantes do Brasil, eu te aconselho, cara, procura esse livro. O livro é uma profecia sobre o Brasil. O livro todo. E o Scott McCloud fala de uma visão onde ele via a marcha das nações. As nações caminhando rumo a Yeshua. E havia uma marcha, e cada nação estava bem distinguida com suas roupas, com as suas bandeiras, estandartes, com o seu som. Mas quem puxava a marcha das nações era o Brasil, com o seu som de adoração, com os seus tambores, com as suas vozes de júbilo, com as suas danças. Oh, sabe, e há anos que eu tenho ouvido profetas vindo dos 4 cantos do mundo para o Brasil, dizendo: Brasil, as nações estão esperando por você. Sabe, o Brasil tem sido chamado pelo Senhor para algo muito sério. E eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso. Mas se nós de fato queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo, nós precisamos nos tornar responsáveis. Você tem ideia e consegue passar pela tua cabeça que o Deus eterno, o Criador do céu e da terra, de tudo que há, aquele poderoso que todas as coisas subsistem nele e por causa da palavra do seu poder, aquele que dá a vida e tira a vida quando quer, que abate o soberbo e levanta do monturo o pobre. Esse Deus que Isaías diz que põe a água na concha da sua mão, que Jó fala que se assenta no globo. Sim, esse Deus poderoso, ele convida o Brasil para fazer parte do seu plano, da sua história. Ele convida pessoas como eu e você para fazermos parte daquilo que ele está fazendo. E que não tem a ver simplesmente com o Brasil, mas tem a ver com aquilo que eu acredito que vai preparar a igreja para a vinda de Jesus. Eu creio nisso. O avivamento prepara a igreja para a vinda de Jesus.
Até porque eu acredito, irmãos, e essa semana eu vi o Baso postando algumas coisas na internet, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, cara, se o tio Baso está colocando isso na internet, então quer dizer, como diz os memes da internet, que eu não estou maluco na minha tese e realmente Deus está comunicando algo. O ápice de um avivamento, o ápice do que o Senhor vai fazer, se dará nos dias da grande tribulação, se dará com grande perseguição externa por parte do mundo que vai odiar a igreja do Senhor e interna por causa dos próprios irmãos que irão nos perseguir. Sim, Mateus 24, você já sabe, cara, você está aqui por causa disso. O ápice disso, o ápice desse mover de avivamento tem a ver com essa grande tribulação, tem a ver com a purificação da noiva, para que ela se encontre com Jesus. Então eu acredito que o Senhor está nos chamando para algo muito maior do que a gente pensa. É muito maior que um che numa conferência, que um chu vendo um vídeo, que um chaba com uma música. É muito mais que isso, é muito mais que um arrepiozinho. É muito mais do que ficar se entortando. É muito mais do que ficar cantando, balançando para frente e para trás, dizendo que está vivendo avivamento. Cara, porque se você fala que você está vivendo avivamento, mas você continua respondendo para o seu pai, para sua mãe, desculpa, você não está vivendo avivamento. Você está vivendo falta de vergonha na cara. Porque afinal de contas, você tem acessado algo no Senhor. Se você fala para mim que você está queimando por Jesus, queimando por Yeshua, mas você não está buscando de alguma forma adequar a sua vida àquilo que você crê, e existe uma distância gigantesca entre aquilo que você acredita e até prega, ensina, e o que você vive, cara, não é avivamento que você quer. Nesses dias, algo que eu tenho percebido é que o Senhor está liberando sobre nós processos de desenvolvimento, sabe? E nesses processos, eu percebo que o Senhor está quebrando os nossos falsos conceitos religiosos. Eu percebo que Ele está parando as nossas movimentações equivocadas. E o principal disso, eu percebo que Ele está esmagando o nosso orgulho, porque a glória é somente dEle, e nós precisamos ser completamente dependentes dEle. Você ainda tem fome, você ainda tem lenha, Ele pode vir queimar, então seja responsável. Por favor, seja responsável. Não trate o mover de Deus como algo estético, apenas para render foto e postagem para o teu Instagram. Por favor, com mãozinha para cima e uma lagriminha no cantinho do olho. Cara, isso não é avivamento, porque quando o avivamento vem, todo mundo vai com cara no chão e ninguém está preocupado em tirar foto. Não é essa coisa estética. Não. Não. O Dani falou que muitos de vocês estão na casa dos 20 anos. Talvez vocês estavam nascendo no auge daquele mover que estava acontecendo em BH, cara. Eu lembro daqueles dias. Eu me lembro, eu estava em Londrina, quando Casa de Davi lançou o CD Resgatai a Noiva. Eu estava lá, eu era um garoto, mas eu estava lá. Cara, que glória. Ah, Deus. Eu me lembro de conferências com o Cirilo, onde ele cantava 2 músicas em 3 horas. Eu lembro uma vez, eu estava em São José do Rio Preto, e o Cirilo estava cantando já 2 horas, 3 músicas. E eu já tinha pulado, dançado, corrido, rolado no chão, gritado, chorado. Eu não sabia mais o que fazer, mas eu estava queimando. Eu ajoelhei no chão, eu comecei a bater com a cabeça na parede, aliás, com a cabeça no chão, chorando, falando, eu quero mais, eu quero mais. Ah. E, cara, eu vou te falar, eu acredito que aquilo ainda não foi um avivamento, mas foi algo muito poderoso no Brasil. Naqueles dias, eu lembro de dias, chegavam as notícias pra gente, o Judson ministrando,
sabe? E o bandido passar para roubar um carro na frente da igreja e o cara de repente começar a chorar e entrar para a igreja e ser tocado por Deus. Foram dias gloriosos, tremendos. E eu não estou dizendo que esses dias foram melhores do que agora, porque Salomão fala em Eclesiastes que jamais, em sabedoria, nós iríamos dizer algo assim. Mas uma coisa eu sei, existe algo muito maior do que isso, e o Senhor quer derramar sobre nós, e nós precisamos nos preparar. Eu acredito que o Senhor está fazendo um processo onde Ele está formando em nós um odre para receber o seu vinho. Alguns de nós estão sendo formados como odres, outros estão sendo renovados como odres. E você sabe como que é o processo da renovação do odre. Você sabe disso. É preciso imergi-lo em água, é preciso bater nele, e água, e bate para que o couro volte a ter elasticidade, e então ele possa receber o vinho e ficar na fumaça secando. Muitos de nós vão ser açoitados pelas escrituras nesses dias. Se prepare. A palavra do Senhor vai começar a afetar tão drasticamente a sua vida, porque o Senhor está te renovando como um odre para receber vinho novo, para que o vinho não se perca. Mas eu acredito também que nesses dias o Senhor está formando um odre. Sabe como que era o processo de formação de um odre? O animal que ia ser usado, um cabrito, um cordeiro, ele precisava primeiro ser abatido. Sim, alguém escreveu, eu vou morrer. É para isso mesmo que eu estou aqui, para que você morra. Porque se nós estamos entendendo que estamos sendo forjados e formados como um odre, nós precisamos primeiro morrer. E então era cortada a cabeça do animal e era cortado os seus membros dianteiros e traseiros. Sabe do que isso fala? Isso fala de não ter nenhuma cabeça. Cristo é o único cabeça. Só Ele quem controla, só Ele quem direciona, só Ele quem estabelece a visão, só Ele quem fala. Era cortado os membros dianteiros e traseiros. Sabe do que isso fala? Isso fala de não ter força, não vai na força do braço, na força da carne, não caminha segundo a sua própria maneira. Oh! O Senhor quer derramar vinho novo, mas são dias onde os odres precisam ser renovados, onde eles precisam ser forjados. O Senhor tem vinho para liberar. A pergunta é se há odres na terra. O Senhor tem vinho para derramar, mas a pergunta é, há um odre no Brasil? Uau! É interessante que quando Jesus fala em Mateus a respeito do odre, o contexto disso tem a ver com o jejum. Sabe? E é interessante que quando a gente olha para o grande sermão da montanha e Jesus dá a dinâmica de como orar e de como jejuar, algo fica claro. As disciplinas do jejum e da oração está chamando os discípulos naquele momento para desaparecer. Porque Jesus vai falar, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, é no secreto, se esconde. Quando você for jejuar, não mostra isso para os outros, se esconde. Sabe, o estilo de devoção que nós precisamos desenvolver nesses dias, ele não é estético e muito menos aparente, porque ele não busca nossa glória, ele busca a glória de Deus. Se nós queremos, de fato, sermos formados e renovados como odres que vão receber vinho novo, nós precisamos nos sujeitar ao processo do desaparecimento
da anulação, onde nós nos rendemos completamente àquilo que Ele quer. E sabe o que esse processo faz? Esse processo junta aquilo que nós cremos daquilo que nós fazemos. E então, de repente, a profecia não é mais uma mensagem, é a nossa vida encarnada. Nós precisamos viver algo coerente. Gregório falava, nós precisamos viver a coisa real. Nós precisamos viver a coisa real, sabe? Você pode ler todos os livros de escatologia, mas se você não se preparar para a vinda de Yeshua, você só perdeu tempo. Você pode ler e estudar avivamento, mas se você não se preparar para avivamento, você só perdeu tempo. Você pode conhecer todas as biografias dos avivalistas e dizer, meu Deus, eu fico chapado lendo isso. Mas se você não prepara o seu coração, a sua vida para receber vinho novo, através de um estilo de vida de devoção, de jejum e oração, onde você se anula, onde você vai sendo escondido, onde parece que todo mundo está avançando para frente e você sendo puxado para trás. Se você não se permite nesse processo, sabe, ser quebrado, ser parado, ser esmagado, então não faz sentido você dizer que você quer avivamento. Eu preciso te dizer isso com muito carinho, com muito respeito. Por que eu acredito nisso que eu estou falando? É interessante, Bruno estava liberando canções de devoção e o Senhor estava me incomodando aqui, na verdade desde tarde, mas eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Aí ele estava liberando e um ambiente de graça e me vinha isso de liberar essa canção que o Senhor nos deu, essa canção que eu cantei, o primeiro lugar do Senhor, é uma canção que o Senhor nos deu e escondidos. Mas sabe, eu creio que algo o Senhor está fazendo conosco nesse processo todo. Eu falei que eu ia compartilhar uma série de coisas, então estou compartilhando uma série de coisas, eu vou deixar fluir aqui. Eu acredito que o Senhor está formando em nós e resgatando em nós um coração muito semelhante ao coração de Davi. As pessoas perguntam, aliás, as pessoas falam, quando pregam que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele se arrependia muito fácil. Geralmente eu ouço muito isso, que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus por conta do seu arrependimento. Eu não acredito que isso esteja errado, mas eu acredito que não é só isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque a coisa mais importante para ele era a presença do Senhor. E sabe, há anos que tem sido dito algo sobre o Brasil e as nações a respeito da restauração do tabernáculo de Davi, a profecia de Amós. Mas eu tenho entendido algo, porque no início dessa pandemia, o Senhor me deu uma palavra e o Senhor me disse, ele me mostrou o texto quando Natan vai confrontar Davi por conta do seu pecado. E ele diz assim, olha, o que você fez escondido, o Senhor vai manifestar a público. E saiba de uma coisa, Davi, esse menino, fruto de adultério, o Senhor vai matar ele. Sabe o que o Senhor me disse? E foi uma experiência muito, muito singular quando o Senhor me deu essa palavra. O Senhor me disse, Jean, eu vou abater tudo aquilo que é fruto de vaidade.
Davi se envaideceu e, em vez de ir para a guerra, era o tempo de batalha, não era o tempo de ficar confortável no palácio. Você sabe desse contexto. E por conta disso, por conta de se envaidecer e estar confortável, ele gera algo fruto de adultério. Mas quando o Senhor o confronta, ele percebe o confronto, a palavra do Senhor é: o menino vai morrer, essa criança vai morrer, porque eu estou abatendo aquilo que é fruto de vaidade. Sabe por que o Senhor fez isso? E você vai ver que Davi, ele vai para diante da arca e ele fica clamando para que o Senhor cure a criança, que a criança caia enferma. E ele diz: Senhor, não. E o Senhor não cura, a criança morre. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque Deus queria reposicionar Davi. E o que eu acredito é que nesses dias o Senhor quer abater aquilo que é fruto de vaidade para reposicionar os Davis desse tempo, porque nós não vamos ver o tabernáculo de Davi ser restaurado sem que os Davis desses dias sejam também restaurados. Os Davis desses dias também precisam ser restaurados, não se trata apenas do tabernáculo. Esse é o ponto. E isso tem a ver com um coração que agrada a Deus. Isso tem a ver com um coração que captura Deus. Isso tem a ver com um coração que quer Deus mais que qualquer outra coisa. Que valoriza a presença do Senhor mais que qualquer outra coisa. Eu citei o Gregório há um pouco atrás, mas você sabe que o Thomas Pedley, depois que o Gregório faleceu, ele entrou em contato com um filho do Leonard Ravenhill, e estava conversando, e ele disse que o que nós precisamos entender, muitos de nós hoje fala, nós temos que perpetuar o legado do Gregório McNutt. Nós precisamos levar esse legado de fogo, paixão e lágrimas. Mas o filho do Ravenhill disse o seguinte, ele disse: olha, o que o Brasil precisa entender é que ele precisa inverter isso. Primeiro tem que ser lágrimas. Primeiro tem que ser quebrantamento. Primeiro tem que ser arrependimento, que resulta numa paixão santa, verdadeira, real. E então vocês vão ver o fogo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E por que eu estou falando todas essas coisas? Porque o Senhor quer fazer algo na nação. Eu não tenho dúvidas. Eu não quero ser muito longo. Mas o Senhor quer fazer algo na nação. E Ele tem comunicado isso ao longo dos anos. Você já parou para pensar por que Deus anuncia o que Ele vai fazer? Qual que é o propósito de uma profecia? Eu acredito que existem dois motivos básicos nas Escrituras, pelos quais Deus revela o que Ele vai fazer. Primeiro, para gerar intercessão. E segundo, para gerar adequação. Ele nos torna participantes daquilo que Ele vai fazer, para que a gente contribua com o que Ele está fazendo, através de intercessão e através de adequação. O que é intercessão? Intercessão é falar para Deus aquilo que Ele fala para a gente falar para Ele. Foi a melhor definição de intercessão que eu já li na minha vida. Intercessão é falar para Deus aquilo que Ele falou para mim, para que eu fale para Ele. É o exemplo de Abraão, que foi avisado que Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. E o que ele faz? Ele intercede. E a adequação tem a ver com ajustar a minha vida àquilo que o Senhor disse. É como João Batista, que ouve uma voz no deserto e permanece no deserto, se adequando a essa voz, até se tornar a própria profecia. Até poder dizer:
Eu sou a voz daquele que está gritando e clamando no deserto. Não era João que clamava, era o Senhor que estava no deserto. Deus tinha saído do templo e tinha ido para o deserto. Ele tinha deixado de lado um sacerdócio corrompido e estava levantando agora o seu sacerdote com uma roupa estranha, diferente da roupa sacerdotal. E é interessante que o Novo Testamento começa com Deus fora do templo, no deserto, clamando, e termina em Apocalipse com Jesus fora da igreja, batendo a porta, dizendo: se alguém me ouvir bater, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Sabe, eu acredito que nós estamos nesses dias, nos dias de ouvir o que ele está falando e corresponder em intercessão e adequação, porque ele vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Aí a pergunta é: o que o Senhor falou? Eu vou bem brevemente, eu ia precisar de umas 2 horas pelo menos para mim detalhar tudo isso, e eu não estou exagerando, mas eu não quero também tornar isso cansativo, tá? Mas eu quero traçar para você, pelo menos a título de informação, um pequeno histórico daquilo que o Senhor tem dito ao longo dos anos, tá? A respeito de avivamento. Talvez eu sei que tem gente anotando aí, né? Mas eu queria pedir que, se você está anotando agora, nesse momento, você parasse de anotar. Tá legal? Porque você precisa estar ligado nisso aqui. Depois eu vejo com o Dani, a gente tenta disponibilizar isso para vocês, ok? Mas eu preciso que você preste atenção nisso aqui, por favor. Em 1954, David Hubbard profetiza que em 40 anos mais tarde, né, haveria um reavivamento que iria durar 20 anos. David Hubbard profetiza em 1954 que dali a 40 anos vai haver um reavivamento que vai durar 20 anos. Se você fazer a conta, 1954 mais 40 dá 1994. Guarda essa data na sua cabeça. Em 1984, um cara que você nunca ouviu falar, chamado Mike Bickle, fundador do IHOP Kansas, era apenas um pastor de igreja, profeta nessa época. Ele ouviu a voz de Deus dizer que em 10 anos ele visitaria a sua igreja. Isso foi em 1984. 1984 mais 10 é 1994. Nós temos aqui 2 profecias apontando para 1994. O que acontece em 1994? Especificamente no dia 20 de janeiro. O Espírito Santo cai sobre Toronto e nós vemos aquilo que é chamado do avivamento de Toronto. Isso afetou e abalou o mundo inteiro. Irmãos, o Ed Clark, ele declarou em 2014 que pelo menos 55 mil igrejas em todo o mundo foram tocadas a partir de Toronto. Tem muitos ministros conhecidos hoje que são frutos de Toronto. Heidi Baker, Nick Billman, frutos de Toronto. E fruto de Toronto também foi o avivamento de Pensacola em 95, em Brownsville. Cara, uma cidade de 532 pessoas recebeu o fogo de avivamento. E 250 mil pessoas e 50 países passaram, sabe, em Pensacola.
Em 96, fruto do avivamento de Toronto, houve o avivamento em Houston. E quem foi ícone desse avivamento foi Tom Tenney, do livro Caçadores de Deus. Agora, em 1994, durante o avivamento de Toronto, a Stacey Campbell, você já deve ter ouvido falar dela, ela era uma jovem e ela recebeu uma profecia de que um avivamento maior, que ninguém nunca viu, viria sobre as crianças depois deles, ou seja, a geração após eles, aqueles que viveram o avivamento de Toronto. E você precisa lembrar que a profecia de David Oberg é que avivamento viria em 94 e iria durar 20 anos. Então inicia em 94 e termina em 2014. Agora, é interessante que também no Brasil estava acontecendo algo. Porque em 94, em janeiro de 94, o Dan Duque ministrou na Lagoinha e ele liberou uma palavra de que Deus ele iria liberar a partir dali um novo som que ia despertar a nação inteira. E que Deus ia levantar uma companhia que ia incendiar o Brasil. Eu tô falando, cara, de Diante do Trono, Cirilo, David Keelan, Cristão, o Judson, o Robortella, Gerson Frey, Jorge Russo, Nívia, toda essa galera, sabe? E de fato isso se cumpriu. De fato isso se cumpriu. Trouxe um renovo para a igreja, rompendo grilhões de religiosidade, levando um povo de Deus para um lugar de liberdade na adoração. Foi muito enfatizado a respeito de intimidade nesse tempo. Só que em 1997, no auge daquele mover que o Senhor estava fazendo em Toronto, o Mike Shea, do Ministério Casa de Davi, ele estava numa conferência lá em Toronto e ele entrou na sala de oração, né, que estava acontecendo, na sala de intercessão que estava acontecendo. E quando ele entrou, ele ouviu que estava sendo dito algo ali. E o que estava sendo dito era o seguinte: há um novo manifestar de Deus que virá depois deste, e será muito maior. Deus já estava falando com o Mike a respeito de uma palavra chamada Rio do Leão, onde as águas do Senhor viriam sobre o Brasil. E aí o Mike fez a seguinte pergunta: se o que o Senhor vai liberar é maior, quantas vezes vai ser maior isso? Aí o Mike relata que no interior dele, ele ouviu o seguinte: Mike, qual é o número da multiplicação? E ele respondeu, 12. Porque quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos. Aí ele pensou, bom, Moisés, 12 tribos, Jesus, 12 apóstolos, 12 cheios cestos, 120 no cenáculo, que é o múltiplo de 12. Aí Deus disse para o Mike, Mike, você lembra quando você foi em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e o guia disse que Foz do Iguaçu, as cataratas de Iguaçu, comparadas às cataratas de Niágara, são 12 vezes maior? E você se lembra que o mover de Toronto, os profetas diziam que eles eram semelhantes às cataratas de Niágara? A partir daí, o Senhor começou a dizer, Mike, o que eu quero fazer é algo 12 vezes maior do que foi esse mover. Eu não sei quantos de vocês, eu não sei se tem alguém aqui do Paraná ou alguém que já foi a Foz do Iguaçu. Eu já tive o prazer, o privilégio de ir lá. E quando eu cheguei lá, eu conheci essa profecia, eu olhei para as cataratas e eu só sabia chorar. Porque é muita água. Hey, é muita água. Não para. Não cessa. É forte. Você está a quilômetros e você está ouvindo o estrondo daquilo. Oh.
E vale lembrar uma coisa aqui. Uma das quedas d'água de Niágara se chama Bridal Veil. Eu não sei pronunciar em inglês, eu malemar falo português, mas é algo que no português seria o véu da noiva. E o mover de 94 desatou exatamente isso. Ele lembrou a igreja de que ela é noiva. Lembrou a igreja do lugar da intimidade. Isso, alguém escreveu aí, tá certinho, isso aí. Lembrou a igreja de que nós somos a noiva de Cristo e muitos cânticos apontaram para isso. E eu queria parar um pouquinho aqui no que o Mike fala, porque em 99, e isso é um ponto importante e está ligado a isso, em 99, na ocasião dos 500 anos do Brasil, Deus começou a apontar para o Mike algumas coisas concernentes à nação na sua história. E essa palavra ela é conhecida como Brasil, tu és escolhido. Eu quero te pedir encarecidamente, esse fim de semana, vai no YouTube e procura por essa palavra, Brasil, tu és escolhido, Mike Shea. Assista essa palavra. Ela tem pelo menos uma importância histórica gigantesca para nós. Você precisa conhecer isso. E nessa palavra, o Senhor começou a apontar aquilo que Ele quer fazer na nossa nação, que Ele não fez em outros lugares. E Ele começou a apontar que em todas as áreas, o Brasil seria levado às nações, os brasileiros iriam às nações, nas suas áreas de atuação, e eles seriam reconhecidos como sacerdotes, eles ministrariam a aliança do Senhor nas nações. E eu queria rapidamente falar alguns apontamentos proféticos que o Mike traz nessa palavra a respeito do Brasil, porque a gente precisa entender quem nós somos como povo e o que o Senhor quer fazer em nós. E o que o Senhor está falando e desenrolando na nossa história. É doido o que eu vou falar, é maluco, é esquisito. Mas, cara, é no mínimo para a gente sentar e pensar. O Brasil foi descoberto por um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Pedro, ele saiu de Portugal a envio do rei Manuel. Existem alguns registros históricos que chamam rei Emanuel. Pedro vem com uma companhia de 12 caravelas. Ele chega no Brasil na semana da Páscoa. Junto dessas caravelas veio o Frei Henrique de Coimbra. Ele não traz para o Brasil, Cabral e o Frei Henrique de Coimbra, eles não trouxeram nessas caravelas, nessa expedição, nenhuma imagem, somente uma cruz. Nenhum santo, só uma cruz. O primeiro nome que foi avistado no Brasil, foi chamado, que foi visto, né? O Brasil foi chamado, ou que ele foi consagrado, foi de Monte Pascoal, de Ilha Pascoal, por ter sido avistado na Páscoa. E logo depois, ele foi chamado de Ilha de Santa Cruz. Quando eles perceberam que não era uma ilha, literalmente, irmãos, é essa palavra, eles consagraram as terras do Brasil. Os registros históricos dizem isso. Eles consagraram as terras do Brasil em nome do rei Emanuel, chamando essa nação de terras de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. Você percebe? Pedro, Emanuel, 12 caravelas, não tem imagem, tem uma cruz na Páscoa. O Brasil, ele recebeu imigrantes de várias nações que fugiam da guerra, que fugiam da Inquisição. Eles encontraram no Brasil um lugar de refúgio. Mas por que não dizer que o que eles encontraram no Brasil foi um celeiro que os recebeu e os alimentou no meio da crise?
Se você olhar para a nação, entre o branco e o negro, o que você vê? Você vê de tudo. Tudo que existe entre o branco e o negro, essa mistura de raças, etnias e povos está no Brasil. E é o único país onde isso aconteceu. Sabe por quê? O Mike fala porque o Brasil tem a cara do céu. Ele tem a cara do reino do Messias, de todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. E aí, na ocasião, em 2000, na ocasião dos 500 anos do Brasil, algo muito interessante acontece. O dia 22 de abril, presta atenção nisso, em 2000, quando o Brasil fez 500 anos, o dia 22 de abril caiu entre o dia 21 e o dia 23. E você vai falar, é óbvio, mas presta atenção. O que isso tem de importante? O dia 21 de abril caiu na sexta-feira. E o que foi o dia 21 de abril? O dia de 21 de abril é o dia de Tiradentes, maçom, mártir da independência, mártir maçom. E você precisa entender que a maçonaria, ela moveu a independência da América do Norte e da América do Sul. Irmãos, nós não fomos criados para a independência. Nós fomos criados para sermos dependentes dele e codependentes uns dos outros. Lógico, de uma forma saudável, uns dos outros. Mas nós não fomos criados para a independência. E aí, no dia 21 de abril, que caiu exatamente na Sexta-feira Santa, Deus estava apontando para o fato de que ele quer remir o pacto da independência que foi selado com o sangue de Tiradentes. Porque na história da Inconfidência Mineira, você sabe, você estudou história, se você não fugia das aulas de história, que Tiradentes ele é comparado com Jesus Cristo. Então, o que a maçonaria estava fazendo no Brasil foi assinado com o sangue de Tiradentes. Agora, se a gente for pensar aqui, e eu sei que isso é uma viagem muito louca, mas se a gente for pensar em pacto, pacto com quem? Com os deuses da maçonaria. Você já parou para pensar quais são os deuses da maçonaria? São os deuses do Egito. A maçonaria venera o Egito. Venera os deuses do Egito. E se você olhar para templos maçons, você vai perceber que tem muita estrutura egípcia. Eu já entrei num templo maçom, já participei de uma sessão no templo maçom. Não fui maçom, mas eu já participei. Quando eu servi o exército, eu tive a oportunidade de ir. E vou te falar, cara, é muito egípcio aquilo ali. É muito egípcio. O dia 21 de abril também é o dia da fundação de Brasília, que foi fundada em 1960. E o que isso tem a ver com essa coisa toda? Tem a ver que o Juscelino Kubitschek, idealizador e fundador de Brasília como presidente, ele acreditava que ele era a reencarnação de um faraó egípcio chamado Akhenaton. Cara, eu estou falando de fatos históricos. Esse faraó Akhenaton construiu um centro no Egito. No centro do Egito, uma cidade chamada Aquitaton. Isso está num livro chamado Brasília Secreta. Procura esse livro, por favor. E é interessante que o que JK ele está querendo fazer, ele está querendo construir a nova capital do Brasil no centro da nação, respeitando o mesmo formato geográfico da cidade de Aquitaton. É doido, cara. É maluco. E é interessante que a cidade de Aquitaton, ela não tem o formato de um avião, ela tem o formato de uma ave que os egípcios veneravam.
O que Juscelino Kubitschek estava fazendo? Ele estava formalizando a consagração ou o pacto aos deuses do Egito. E quando o JK ele recebe a chave do Brasil, a chave de Brasília, ele estava entregando essa chave para esses deuses. E é interessante que 9 anos depois, 9 é um número cabalístico que o pessoal do ocultismo tem como um respeito bem interessante. Eu já fui dos Paranauê de batalha espiritual, caça-demônio, eu sei o que eu tô te falando, cara. Tá? O pessoal da bruxaria, do ocultismo, eles valorizam muito o número 9. 9 anos depois, surge ali a não sei quantos quilômetros de Brasília, o Vale do Amanhecer, a capital esotérica e de bruxaria no Brasil. No dia 21 de abril, também é a fundação de Roma. O Brasil tem alguma ligação com Roma? Será que o catolicismo romano podia entrar aí? A idolatria aos santos católicos, porque eles dão nome para bairro, para comércio, para escola, para prédio, para fazenda, para hospital. E se a gente for estudar um pouquinho do sincretismo religioso que existe na nossa nação, a gente vai perceber que os santos católicos e os orixás do candomblé, as características são as mesmas. E se a gente vai estudar o candomblé Nagô, que vem da Nigéria, a gente vai perceber que a origem da crença do candomblé Nagô são os deuses do Egito. Então, cada trabalho de feitiçaria de candomblé e todos os cultos afros, cada templo maçônico, sabe? Cada reunião, eles estão cada vez mais reafirmando que o Brasil tem uma aliança com os deuses do Egito, como que querendo aprisionar o Brasil. Eu sei que eu estou falando umas paradas doidas, não sei se você acredita muito nisso ou não. O problema é se você não acredita, mas eu vou compartilhar assim mesmo. Eu estudo música, eu estudo no Conservatório de Música Popular de Itajaí. E eu não sei quem conhece aqui o funk carioca. Tum tá, 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 tum, tum tá, 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 tum tá, 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 tum, tum tá. Essa célula rítmica é a mesma célula rítmica que o agogô toca num ritmo brasileiro chamado maculelê. O agogô toca tum tá, 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 tum, tá, 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 tum, tá, tá, tum, tá. E é interessante que o maculelê nasceu no candomblé. Aí você percebe que o funk carioca, ele aprisiona, ele tem uma coisa aprisionadora e ele acultura o povo numa prisão mental e numa cultura de imoralidade e de marginalidade. Só que em 2000, na ocasião dos 500 anos, o dia 21 de abril caiu na sexta-feira e o Mike fala que ele começou a entender que isso coincidindo, o dia de Tiradentes, a fundação de Brasília, a fundação de Roma, tudo isso coincidindo na sexta-feira santa, ele entendia isso como um apontamento do Senhor dizendo: eu quero libertar o Brasil dos deuses do Egito. Tudo bem que pode ter uma diferença entre calendário hebraico e judaico, mas o que interessa aqui é o apontamento. Agora, o dia 22 de abril, os 500 anos, ele caiu no sábado. E 500, quantos jubileus são? Porque era um ano de jubileu, mas quantos jubileus? Aliás, me desculpe-me, em múltiplo de 10, quantos são aqui? São 10. Quantos deuses do Egito foram ridicularizados nas 10 pragas? 10. Os 10 principais deuses do Egito estavam sendo ridicularizados nas 10 pragas nos dias de Moisés. E
E você vai perceber que desde 1960 até 2000, são 40 anos, e o Mike, vendo toda essa doideira, ele começou a associar, pô, Israel ficou no deserto 40 anos, mas com todo esse anúncio, parecia que Deus estava anunciando que a partir de 2000 estava tendo um final do tempo de deserto, de seca, de escassez espiritual para a igreja brasileira. E o que a gente começa a ver a partir dos anos 2000, irmãos, é um liberar do rio de Deus e de algo muito fresco que o Senhor começou a liberar sobre o Brasil, sabe? Agora, paralelo a isso de 2000 que o Senhor está fazendo, eu tô pulando muita coisa aqui, porque é muita coisa, não dá tempo de a gente falar tudo. O Senhor também está anunciando nas nações que Ele quer fazer algo. Na década de 80, em 1985, Deus fala com a Valnice Milhomens. Ela estava na África como missionária, a primeira missionária dos batistas. E Deus fala com ela, vai para o Brasil porque eu tenho um ministério para ti no Brasil, treina-me um exército. Nessa mesma época de 2000, eu estou falando de 2000, olha que interessante, em 2002, tanto Rick Joyner quanto David Wilkerson, eles liberam cada um uma palavra dizendo uma mesma coisa, que Deus vai levantar as forças especiais do seu exército semelhante ao comando Delta, a elite do exército americano. E a profecia que eles liberaram dizia que é um exército composto por jovens e adultos. Eles não serão conhecidos, guarde isso, eles não serão conhecidos, porque os soldados de elite não poderão ser reconhecidos, senão podem pôr em risco suas missões especiais. E é interessante que essa palavra, ela vem confirmando e muito ligada à palavra que o Paul Cain, ele tinha quando ele via pessoas sem face, sem nome, enchendo estádios para ouvir o evangelho e ouvir esses homens sem face, sem nome, e esses homens sem face, sem nome, eles curavam todos os tipos de doença e eles levantavam os mortos, só que ninguém conhecia eles. Historicamente, até então, o último grande derramado espírito no Brasil foi nos anos 60. E a igreja brasileira perdeu o que o Senhor estava fazendo na década de 60, por causa que os líderes começaram a ficar orgulhosos e soberbos, e começaram a colocar o Espírito Santo numa caixinha, dizendo ele faz isso e aquilo, isso assim. Aí você vê surgindo usos e costumes. Mas no início dos anos 2000, Deus estava apontando para o Mike, eu quero livrar o Brasil dos deuses do Egito. E eu quero tirar o Brasil da sequidão. Eu quero levar o Brasil para um lugar de águas frescas. Agora, eu vou avançar um pouco nos anos, porque em 1994 foi dito que o mover que estava começando iria durar 20 anos. 20 anos. 94 para frente, 20 anos, 2014. Então, o fim desse mover, segundo o que foi profetizado, seria 2014. Existe algo interessante aqui, muito interessante. Porque em janeiro de 2014, nos 20 anos de aniversário do Avivamento de Toronto, é aquele vídeo que com certeza você já deve ter visto. É a comemoração. Chamam a Stacey Campbell para dar uma palavra. Ela pega o microfone e quando ela fica balançando a cabeça, que tem uma doida, parece que vai soltar a cabeça do pescoço dela. E ela começa a profetizar. E ela começa a relembrar o que o Senhor tinha falado 20 anos antes.
de que algo maior viria na geração após aqueles que viveram o avivamento de Toronto. E a profecia diz que eles fariam milagres e maravilhas, eles transformariam a sociedade e a sociedade não iria transformá-los. E ela começa a profetizar, ela diz que um movimento de reforma estava vindo. E no meio da sua profecia ela começa a gritar: Brasil, Brasil, se prepare, Brasil, uma onda de santidade e do meu poder, poder de reforma, está vindo para a nação do Brasil. Aí, na mesma época, uma profeta doida, esquisita, mística, Ana Mendes, está profetizando a mesma coisa, de que são dias onde o Senhor estava trazendo para um mundo mover de reforma. É no mínimo interessante. É no mínimo interessante. E é interessante que quando a gente fala de transformar a sociedade, e a sociedade não ser, não transformar, você lembra quando saiu o vídeo do Low Angle, sabe? Sobre o Descend em 2018, e ele fala a respeito de um novo Jesus Movement. O Jesus Movement foi um movimento cristão em oposição ao movimento hippie. E em oposição à filosofia do movimento hippie, né? da cultura do paz e amor, da falsa paz e falso amor, também pregado pelo marxismo cultural desde aquela época. E foi fruto, né? O Jesus Movement foi fruto de um evangelismo, né? De uma estratégia de evangelismo no final dos anos 60, visando atingir a juventude, a comunidade hippie. Como? Através da comunicação pelas artes. Música, teatro, pintura, desenho. E, cara, isso afetou a cultura da igreja, a cultura norte-americana, a cultura da adoração. Fruto disso no Brasil, nós temos uma banda de muitos anos, pioneira no Brasil, chamada Vencedores por Cristo. Eles são frutos do Jesus Movement. Sabe quem que foi fruto do Jesus Movement nos Estados Unidos? Keith Green. Gregório McNutt. Porque foram alcançados nisso que o Senhor estava fazendo naquela época. Por causa disso, por conta desse mover no Jesus Movement, a música cristã ela ficou mais livre, mais espontânea, estilos musicais puderam fazer parte do culto, a identidade da nação podia agora estar nas suas músicas, a sua cultura podia estar agora sendo remida e estar sendo liberada em devoção ao Senhor. Só que janeiro de 2014 também foi interessante, porque janeiro de 2014, 20 anos depois, Dan Duque está na Lagoinha, na Conferência do Clamor, e ele disse que ele tinha uma palavra do Senhor, e a palavra era: eu vou fazer de novo, eu vou visitar o Brasil novamente. E sabe que isso é doido porque ele pregou sobre isso aquele ano todo. E em dezembro de 2014, eu estava em São Paulo, capital, na conferência profética do Bola de Neve, quando o Dan estava pregando e contando toda essa história. E o Dan disse assim: Deus me disse, Dan, esqueça tudo o que você sabe sobre avivamento, porque o que está vindo aí é muito maior. Meu Deus. Eu anotei as palavras do Dan daquele dia. Ele disse: os próximos 20 anos, Deus trará um novo som sobre essa nação. Os próximos anos será um tempo de grande avivamento sobre o Brasil. E haverá a maior colheita de almas já vista na história.
o Senhor me disse: Dan, esqueça tudo o que você sabe sobre avivamento. O que vem aí é muito maior. 6 meses antes, numa conferência que houve no Bola de Neve, foi liberada uma profecia de que um novo som, o som de uma nova geração poderosíssima, iria invadir o Brasil. É interessante que de 2014 para cá, a gente começou a perceber uma nova geração de ministros de adoração surgindo na nação. Eu acho isso muito interessante. Agora, por que tudo isso é interessante? Tudo isso que eu estou falando? Porque em 1915, durante os dias do avivamento de Azusa, William Seymour profetiza que depois de 100 anos, Deus traria outra vez avivamento na terra. 1915 mais 100 é 2015. Será que nós já não deveríamos estar vivendo avivamento? Fica a pergunta. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Em 2015, o Martin Scott profetizou sobre o Brasil. E ele profetizou que o Brasil estava num tempo-chave e que os próximos 5 anos poderiam retroceder ou acelerar o processo. Que um exército Deus estava formando e levantando no Brasil, e que esse exército seria marcado pela humildade e a confiança que eles têm em Deus e não nas coisas que eles têm alcançado. Eu poderia trazer muitas outras profecias, já é 10 e 24, não quero estender muito mais. Mas você percebe que parece que tem um cenário que ao longo dos anos, Deus vai anunciando algumas coisas doidas, algumas coisas não tão doidas, algumas coisas óbvias, mas o Senhor vai falando, vai revelando algo que Ele quer fazer. E de alguma forma o Brasil está ligado nisso, e existem palavras muito certeiras em relação a isso. Em 2018, um pastor indiano veio ministrar na Alcance aqui em Curitiba, e ele profetizou, Ravi Kandal o nome dele, e ele profetizou que no tempo do Senhor, avivamento viria para o Brasil, e que em 2020 ele viria de uma forma muito forte. Mas nós não estamos vivendo dias de avivamento. Porém, o que eu acredito é que o Senhor está preparando nos últimos 5 anos um cenário. O Senhor está preparando um cenário na nossa nação. E o Senhor está preparando um cenário nas nações. Tudo urge e está caminhando diretamente para uma coisa. Para um cenário propício para avivamento. Você acha que seria por acaso que 15 dias depois que a nação inteira e vários países do mundo tá com o sapato levantado para cima, dizendo sim, Senhor, eu digo sim ao seu chamado, eu vou para as nações, 15 dias depois, Deus bota todo mundo dentro de casa, Deus tranca todo mundo dentro de casa e diz, não vai sair ninguém. Sabe o que eu acredito que o Senhor está fazendo com a gente nesse ano? Eu acredito que o Senhor está nos levou, nos trouxe para um processo, para que a gente possa viver esses dias de avivamento. Eu tenho conversado com alguns irmãos, gente que tem uma veia profética. E algo foi dito. Uma irmã que fez parte do Ministério Casa de Davi, inclusive, ela disse que ela sente que a partir do próximo ano, coisas muito fortes vão começar a acontecer. Ela não sabe o que, mas coisas muito fortes. E ela sente que nós precisamos nos preparar para isso. Por conta dos dias que estão vindo. Eu acredito, irmãos,
que nós estamos na iminência de algo muito poderoso. Eu não creio que nós estamos entrando na grande tribulação, ainda falta algumas coisas, está próximo, está aí. Eu estou esperando, eu falei para o Daniel ontem, eu estou esperando construir o templo. Que construir o templo, eu vou olhar para minha esposa e vou dizer, marra as calças, agora a coisa ficou séria. Não que não fosse antes. Mas antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito do Senhor cairá sobre toda a carne. Cara, em 1915, foi anunciado que 100 anos depois, Deus visitaria a terra com avivamento. E desde 2015, eu acredito que Deus está despertando a igreja. Despertando, e eu estou falando de Brasil, está despertando a igreja. Desde 2015, eu estou percebendo que a igreja está começando a ficar saturada dos shows. Ela está começando a ficar saturada, sabe, das conferências. Ela está começando a ficar saturada dos falsos moveres. Ela está começando a ficar saturada daquilo que não é pão e não é água pura. Eu acredito que a história da nossa nação tem elementos e coisas muito interessantes que não são por acaso. Deus está sinalizando coisas através disso. Já dizia o doido do Bertelli, tudo fala. O Bertelli é doido, mas eu gosto dele, gente. Demais. Demais. Tudo fala. Você vai ver profecias da Cindy Jacobs sobre o Brasil. Você vai ver profecias. Cara, tem um cara que profetizou em Goiânia que Deus faria algo muito violento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É doido? O Daniel, eu acho que ele tá aí. Eu acho que ele não foi dormir, não. Dani, você lembra quando a gente estava no carro no dia que o Billy Graham morreu e a gente estava conversando sobre o Billy Graham e tudo mais, e aí a gente soube depois que ele morreu e a gente estava com o sentimento de que Deus estava transferindo algo? Lembro. Cara, é no mínimo interessante que 2012, o Benerrim, é o Benerrim, mas o Benerrim, ele relembrou num programa de TV que em 1989 ele recebeu uma palavra do Senhor sobre os sinais que ele veria antes do fim. E um desses sinais era um grande avivamento. E ele fala em 2012 que o Senhor disse para ele que a morte do Oral Roberts e do Billy Graham seria o sinal de que avivamento estava chegando. E Deus disse isso para ele em 1989. Oral Roberts morreu em 2009. Billy Graham morreu em 2018. Cara, fazem 100 anos que o Senhor disse em Azusa que ele visitaria a terra com avivamento 100 anos depois. Nós estamos na iminência de um derramar do Espírito, eu não tenho dúvidas. Tudo bem, a gente às vezes tem um certo quê com o Benerrim, que é esquisito, foi para a teologia da prosperidade, mas no ano passado se arrependeu e publicamente disse que o Espírito Santo o constrangeu, que ele não deveria pregar o evangelho de prosperidade e o evangelho do dinheiro. Que Deus está reposicionando os Davis nesses dias, para que o tabernáculo de Davi seja restaurado nos nossos dias, para que a adoração flua e atraia a presença de Deus e a sua glória vindo sobre toda a terra, preparando e embelezando a noiva. Uou! Por que a gente não tem avivamento ainda? Primeiro, o tempo de Deus é óbvio, eu não tenho dúvidas. Mas segundo, porque existem dois problemas muito básicos. Falta intercessão e falta adequação. Nós não reconhecemos que Deus está nos chamando
para fazer parte do seu plano e da sua história e daquilo que Ele está fazendo. E por não reconhecer, nós não tratamos isso com responsabilidade. Sabe qual que é a palavra que eu tenho para o grupo dos precursores hoje? A palavra é: sejam responsáveis. Sejam responsáveis. Sejam responsáveis. O vinho novo, ele embebeda muito fácil. O vinho novo, ele não é para ser bebido, ele é para ser armazenado. Eu acredito que Deus está movendo algo entre os jovens dessa nação e está formando na juventude dessa nação um odre para receber vinho novo. Eu acredito que nós somos a última leva de líderes antes da vinda do Senhor. Talvez nós não vamos preparar mais gerações, talvez nós vamos anunciar somente para a próxima geração, porque a vinda do Senhor é certa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Os sinais estão aí. Eu comecei falando sobre Daniel 9. Se nós entendemos que nós estamos na iminência de dias de cumprimento, nós precisamos ter um posicionamento correto. Eu te falei de coisas doidas aqui, dentro desse panorama um pouco histórico. É doido. Tem coisas aqui que é maluco, tem coisa aqui que a minha cabeça fica meio torrando. Mas sabe, nós precisamos nos adequar para isso. Que Deus nos livre do avivamentismo. Porque não é avivamento a todo custo e o fim não é avivamento. Não, o fim para nós, pelo menos, é o reino do Messias. Avivamento está no caminho. Mas avivamento é talvez o momento mais importante e singular de preparação da noiva. Sabe, eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero perder o dia da visitação do Senhor. Eu não quero perder o dia que Ele vir bater a porta. Eu não quero perder. Eu tenho comprometido a minha vida, a minha casa com isso. A gente está se adequando a isso. Cara, eu tenho procurado Deus, cara. Eu vou te falar. Há uns dias atrás, me perguntaram assim, né? Jean, por que você parou de ir naquelas reuniões que a gente fazia, né? A minha resposta para a pessoa foi porque acabou a unção e eu não tenho tempo para perder. Quando eu percebi que essas reuniões não tinha mais unção, não tinha mais presença de Deus, o Espírito Santo não estava mais lá, cara, eu saí fora, porque eu quero estar onde Deus está. Eu não tenho tempo para perder. Sabe, nós precisamos decidir não perder mais tempo com aquilo que é inútil, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é pequeno demais. É pequeno demais. E deixa eu falar algo para vocês. Vocês são uma equipe que estão tendo a oportunidade de ministrar e tocar gente do Brasil todo através do Parousia. Cara, há uma responsabilidade que pesa diferente para nós. Porque nós já temos entendido coisas que muita gente ainda não entendeu. Em 2017, se você não sabe, o Senhor anunciou que alguns assuntos seriam muito enfatizados na igreja nos próximos anos. Quem profetizou isso foi o Nilson Júnior, na EMAP de 2017. Isso está no YouTube, no canal do Mevan. A mensagem chama Do Que Você Tem Medo. Assista lá. O Nilson fala isso. Nos próximos anos, alguns assuntos serão evidenciados, serão colocados em alta. Mas a minha pergunta é, se Deus está enfatizando alguns assuntos, por que é que Ele está enfatizando? Eu acredito que é para que nós nos preparemos.
Você pode me perguntar, Jean, como que eu me preparo? E eu tenho uma palavra para você. A minha palavra é: eu não sei. O que eu sei é que ele está formando um odre. O processo desse odre é através de jejum, de oração, de uma vida de devoção verdadeira, que não tem a ver com modinha, sabe? Durante um tempo no Brasil a gente teve muita modinha de casa de oração, infelizmente muita gente fez por fazer, acabaram todas as que eram modinha. Permanece os de propósito. Eu acredito que nós estamos num momento onde nós precisamos ser desenvolvidos nos processos do Senhor. E enquanto esses processos acontecem, desenvolver a nossa devoção a Ele. Porque essa devoção vai cooperar para que nós não percamos o foco nos processos. Nós não passemos pelos processos desapercebidos. Eu creio que nós veremos o mover poderoso do Senhor. Eu tenho pedido isso para o Senhor, sabe? Eu quero ser como aquele ancião que viu Jesus beber o templo. No dia que eu ver avivamento vindo sobre a terra, no dia que eu ver avivamento acontecendo no mundo, eu vou falar: Senhor, se o Senhor quiser me levar agora, para mim pode até me levar, porque eu vi a tua glória caindo sobre o mundo. Cara, é o meu maior sonho. O meu maior sonho é ser participante disso. É ver isso acontecendo nos meus dias. Esse ano eu fiz 30 anos de idade. Foi muito singular para mim isso. Porque o Senhor começou a falar comigo muito sobre maturidade e responsabilidade. Iniciando da minha vida um tempo de maturidade e responsabilidade. E aqui, me permitindo e ousando dizer e me colocar como os profetas do Antigo Testamento, que se colocavam às vezes como a própria mensagem, como um sinal. Eu creio que nós estamos em dias de responsabilidade, de maturidade, de sermos desenvolvidos nisso. O Senhor está nos esticando. O Senhor está, de alguma forma, nos açoitando com a sua palavra, sabe? Ele, pela sua palavra, está ofendendo a nossa mente para revelar o nosso coração e, assim, mudar as nossas atitudes e ações, aquilo que nós somos. Para que a gente possa receber vinho novo. Vinho novo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a estar prontos para receber vinho novo. Ajuda-nos a nos adequar, Senhor. Ajuda-nos a nos adequar. Ajuda-nos a responder o Senhor. Nós temos entendido isso. Nós temos percebido que o Senhor quer fazer algo. Não é à toa que o Senhor nos despertou. Muitos de nós nem sequer sabem porque começaram a buscar estudar escatologia, mas era o Senhor os despertando. Era o Senhor os despertando e os chamando para uma realidade. O Senhor está vindo. O Senhor está vindo. Nós somos chamados a cooperar com o Senhor na sua história. Deus, ajuda-nos a ser como aqueles eunucos nos tempos de Esther. O teu filho disse que alguns se fazem como eunucos por causa do reino de Deus. Senhor, nós não queremos deitar com a noiva. Nós não queremos adulterar com a igreja. Nós não queremos estrupar a tua amada. Nós não queremos assediar e usar da noiva. Não, nós queremos ser amigos do noivo. Nós queremos estar atentos ao que o Senhor está fazendo quando as nossas vidas, para cooperar para que a tua noiva fique pronta, bela, para se encontrar contigo.
Ah, Deus, naqueles dias apresentar para Ti povos, tribos, línguas. Ah, Deus, eu quero apresentar para Ti naquele dia, Senhor, os jovens improváveis do Brasil e dizer: Deus, eis aqui a Tua noiva. Ah, Deus, eu quero naquele dia apresentar as meninas do Nepal que são vendidas para o tráfico humano, para a prostituição e recebem 40 homens em média por dia e dizer: Deus, está aqui a Tua noiva. Deus, eu quero apresentar os norte-coreanos para o Senhor naquele dia e dizer: está aqui a Tua noiva. Sim, Deus, o comunismo não matou a Tua noiva. Batiza o nosso coração, Deus, batiza o nosso coração, batiza o nosso coração. Ah, Deus. Se tiver alguém aí do Nordeste, eu queria pedir que você abrisse as suas mãos assim, sabe, posição de receber. Eu estava contando para o Dani ontem que, final de 2016, o Senhor começou a falar comigo sobre o Nordeste e a região Norte. O Senhor me disse que o Nordeste e a região Norte são como Davis que estão escondidos atrás da malhada. E que assim como Deus retirou Davi de trás da malhada para um lugar de governo, o Senhor vai fazer isso com os filhos do Nordeste e com os filhos do Norte. Durante muito tempo, a região Nordeste e a região Norte foram tratados como os filhos bastardos do Brasil, esquecidos até mesmo pela sua própria casa no campo. Mas nós estamos num dia onde eu vejo o Senhor tirando os filhos do Nordeste, os filhos da região Norte de trás das malhadas. No início do ano passado, em janeiro, nas primícias aqui na igreja, o Senhor falou comigo que Ele vai levantar os filhos do Nordeste, aqueles que foram saqueados. Cara, o meu pai vem da Bahia, de uma cidade chamada Ipuçaba, próximo a Barreiras. Foi um lugar que produziu muito cristal, muito diamante. E os americanos vieram e saquearam, deixaram o povo pobre. Mas o Senhor me disse: Jean, os filhos do Nordeste serão enviados para as nações, para o enriquecimento dos povos, para ensinar princípios de riqueza e administração aos povos. Os filhos da impossibilidade, todos os filhos de impossibilidade nas Escrituras foram homens notáveis. Sansão, Samuel, João Batista, o precursor, filho da impossibilidade. O Nordeste e a região Norte são como que filhos da impossibilidade, mas eles serão notáveis. Deus, nós queremos abençoar o que o Senhor está fazendo no Nordeste e na região Norte. E nós oramos para que sim, o Nordeste seja uma resposta ao clamor do Brasil, à sede da igreja. Sim, Deus. Sim, Deus. Que o som dos tambores do Nordeste abalem toda a nação e chamem toda a nação para adorar o único Senhor. Sim. Sim, sim, sim. Oh. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço por poder servir os meus irmãos na mesa do Senhor. Nós entregamos tudo a Ti e nos perdoa de qualquer coisa, Deus, que a gente possa ter feito, que ofendeu a Tua santidade, que não era o que o Senhor queria.
Nos ajuda todos os dias, Senhor. Estamos um pouquinho mais ajustados a Ti. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Sim, Deus. Sim, Deus. Faz de nós, Senhor, e torna-nos realmente parte da comunidade dos que não ficam envergonhados, dos destemidos, dos valentes pela verdade. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Um prazer servi-los na mesa do Senhor.